Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 11 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. O texto áureo vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho segundo Marcos 16, 15 e 16. Verdade prática: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se em Marcos 16, 14 a 20, e diz assim o texto sagrado: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A introdução vai dizer assim: neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandado de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. É importante frisar este ponto para todos os alunos da EBD, que precisamos buscar o revestimento de poder do alto, o batismo no Espírito Santo, para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos hoje, possam evangelizar na autoridade, no poder de Deus, né? Para cumprir ali a palavra do Senhor, expulsar demônio, orar pelos enfermos, libertar os oprimidos de Satanás. É isso. Para que isso aconteça, a igreja e o cristão individualmente precisa ser revestido de poder do alto, que é o batismo no Espírito Santo. Tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Ponto 1, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados pela situação que eles estavam vivendo. Ali haviam acabado de perder, né, o Senhor deles, né, o mestre deles, que tinha sido crucificado ali no Gólgota, né, e eles, diante de toda aquela situação de perseguição por parte dos fariseus, dos escribas, do sinédrio, dos judeus, eles estavam ali, né, desolados, tristes, cabisbaixos, né? Mas o Senhor tinha dito para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Então, antes desse revestimento de poder, eles estavam completamente desolados, né? Tristes, abatidos. Mas depois eles mudaram completamente. Ponto 2 vai dizer assim: a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado,
Ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: Paz seja convosco. Lucas 24:36. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Veja só, Jesus vinha falando ali ao longo do último ano, principalmente, do ministério terreno dele, que ele ali vinha falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que ele ia morrer, ia padecer, ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar. Depois que ele morreu e ressuscitou, Maria Madalena esteve no túmulo e viu que ele havia ressuscitado e testificou. Mesmo assim não creram. E aí Jesus apareceu para eles, mas eles ficaram tão espantados com aquela situação de o Senhor Jesus estar ali corporalmente ressuscitado, que praticamente não acreditavam, achavam que estavam vendo um espírito, um fantasma, mas não era, era a própria pessoa física ressuscitada, glorificada do Senhor Jesus Cristo, que estava ali diante deles. Ponto 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Está em Marcos 16, que é o nosso textual. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o ministério deles. Marcos 16, 17. Ou seja, esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Não foi só para aquele período, eles servem para todos os períodos da história da igreja na Terra. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Veja Atos 3, de 6 a 10, 5, versículos 15 e 16, capítulo 8, versículos 7 e 8. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos. Atos 8, 6 e 7. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Então, a prova definitiva de que algo extraordinário, sobrenatural aconteceu com aqueles 120 discípulos que ficaram ali em Jerusalém, no cenáculo, orando e esperando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, são esses sinais, essas maravilhas que começaram a acontecer por instrumentalidade dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, foram revestidos de poder e saíram a pregar as boas novas de salvação em Cristo, e Deus os usou poderosamente também na cura de enfermos, na expulsão de demônios, na libertação de oprimidos do diabo, e em várias outras operações e maravilhas. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. Ponto 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, em Jerusalém, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho, Atos 5, de 27 a 29. Então, a perseguição que aconteceu ali na igreja do primeiro século nunca impediu a igreja de avançar, de continuar pregando, de continuar testificando, falando de Jesus, para ali tanto os judeus e posteriormente para samaritanos e para os gentios também. A perseguição por parte de judeus, por parte de autoridades romanas, também não travou a igreja. Da mesma forma hoje. Hoje, a igreja aqui no Brasil, hoje tem liberdade para pregar, por enquanto. Mas se vier uma perseguição, também não vai impedir os fiéis em Cristo Jesus de continuar testificando que Jesus salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo e um dia vai voltar para
recolher, né, para arrebatar a sua igreja fiel. Este é o modelo de evangelização dinâmica local, não só pregar dentro de 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Ou seja, ali, né, o amor pelas almas perdidas, a paixão pelas almas perdidas, de ir ao encontro das pessoas que estavam aprisionadas por Satanás, estavam dominadas pelas trevas do pecado, esse amor, essa demonstração, né, de que eles estavam cumprindo a grande comissão que Jesus deu para a sua igreja, né, isso era um testemunho poderoso de que eles estavam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder do alto, né, avivados. Era uma igreja avivada, eram crentes avivados, e nós precisamos também muito disso nos dias odiernos. Ponto 2, o avivamento das missões regionais. Primeiro nas missões locais, em Jerusalém, agora nas missões regionais, seria Samaria, Judéia e Samaria. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Veja que houve ali uma perseguição, porque os cristãos do início da igreja se acomodaram ficar ali somente em Jerusalém, mas o Senhor tinha dito para ir evangelizar também em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que aconteceu? Deus permitiu que viesse uma perseguição contra a igreja, contra a liderança e a igreja, ali em Jerusalém, e por conta disso, eles se espalharam por toda a Judéia, Samaria e chegaram até Antioquia, na Síria, que era uma região de gentios. E Deus foi, e a mensagem do Evangelho foi se alastrando, porque Deus estava no controle de todas as coisas e usando os seus instrumentos para levar e expandir a mensagem do Evangelho. Ponto 3. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Na verdade, hoje, aqui no Brasil, podemos falar aqui do Brasil, a igreja já está espalhada por todos os lugares, praticamente, né? Acredito que em todos os, se não me engano, são mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil, praticamente todos eles, se não todos, né, já tem uma igreja, pelo menos um templo evangélico, né? Alguma denominação está ali atuando naquele município, por menor que seja. E sem contar que em outras regiões mais inóspitas, até mesmo entre tribos indígenas da região amazônica, tem missionários, tem crentes evangelizando lá naqueles lugares, lá, né, entre os ribeirinhos lá ali da região amazônica, né, muitos testemunhos de conversões ali naquela região toda. Então, hoje no Brasil, praticamente, podemos dizer que todas as cidades pequenas, médias e grandes já foram alcançadas, mas a igreja não pode parar, porque a cada ano nascem, né, milhões de pessoas e que vão crescer e vão precisar também ouvir a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Na verdade, Deus levantou uma igreja poderosa aqui no Brasil para que ela seja evangelizadora mundial, para que ela faça missões mundiais. E, de fato, nós já temos muitos missionários brasileiros espalhados por vários países e nações do mundo.
cumprindo o ID de Jesus, graças a Deus, mas que precisa ainda de um maior despertamento. Precisamos de mais vocações, mais jovens, né, se envolvendo com a obra de missões mundiais e de mais liderança com visão missionária, né, que queira treinar esses vocacionados e enviá-los e sustentá-los ali na obra de missões mundiais. Neste momento, o diácono Josué Reinol tem uma mensagem importantíssima da Faeste Academia para abençoar sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, que seria hoje o Líbano, em Chipre e em Antioquia, que é também ali na região onde hoje é o Líbano, a Síria, ali naquela região toda. Ponto primeiro, primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Veja Atos 11, versículos 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Missões transculturais, ou seja, que vão para outra cultura, né? São missionários que são enviados para outras culturas. Eles atravessam culturas, por isso que é transculturais. Atos 13, de 1 a 3. Né? A igreja de Antioquia, reunida, jejuando e orando, buscando a Deus, o Espírito Santo disse: separai-me a Saulo e Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, que era a obra de missões aos gentios. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Que Paulo ali foi evangelizar, foi o primeiro a evangelizar como missionário, o primeiro a evangelizar ali a Macedônia, que é onde é a Grécia. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, que é a Europa, né? A Europa é conhecida como o velho continente. Ponto 2. Evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos ali da Inglaterra. Alcançou a África, onde se destacou o missionário David Livingstone, de 1841 a 1873, que ganhou muitas almas para o reino de Deus ali na África. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes,
Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que dedicaram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. O missionário William Carey, entre outros, né, que se dedicaram assim, integralmente à obra de missões mundiais. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Leia segundo Crônicas 7,14. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Infelizmente, a Europa, os europeus estão assim. Já não querem mais frequentar igrejas, não creem mais na Bíblia como palavra de Deus, e etc. Mas está acontecendo um movimento interessante na Europa hoje. Por quê? Porque a Europa, e se você, professor, quiser, pode frisar isso aí para os seus alunos, a Europa hoje está se tornando um país de imigrantes, ou melhor, um continente de imigrantes. Tá? Muitos imigrantes de várias partes do mundo estão indo para a Europa morar lá, porque a taxa de natalidade dos países europeus está baixíssima. E eles estão precisando abrir as fronteiras para receber os estrangeiros. E nisso, é claro que o estrangeiro já vem com a sua religião. Se o estrangeiro é islâmico, ele leva a religião islâmica. Se é cristão, leva o cristianismo. Se é católico, leva o catolicismo. Se é qualquer outra, se é budista, leva o budismo. E por aí vai. Mas tem muitos também que não tem nenhuma religião. Né? E aí acaba que esse caldeirão, que hoje principalmente França, Inglaterra, Alemanha, são os países mais procurados da Europa, ali é um campo missionário, transcultural. Então, se você quer encontrar pessoas do mundo todo, você vai para Londres, vai para Paris, vai para Roma, e ali o missionário pode trabalhar com essas comunidades, e essas pessoas que são de várias partes do mundo, depois vão voltar para as suas regiões, para os seus países, e vão ser missionários usados por Deus para ganhar os seus conterrâneos, né, para Jesus. A igreja, a liderança precisa ter essa visão, né, missionária. E Deus está trazendo essas pessoas, já que em muitos desses países do mundo é proibido entrar missionários, é proibido falar de Jesus, é proibido falar da Bíblia Sagrada. Né? Mas essas pessoas estão lá nos países do continente europeu e ali não é proibido, por enquanto. Então, nós precisamos ganhar essas pessoas para Jesus lá, ali na Europa. E aqui no Brasil também está acontecendo. Muitos haitianos, venezuelanos que estão vindo para o Brasil, bolivianos, agora muitos argentinos também. Então, e de alguns países da África também, angolanos e moçambicanos. É aí que a gente vai conquistar esses povos para Jesus aqui a partir do nosso país, né, do Brasil. Ponto 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou a seus discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda a criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque, o profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Antes de lermos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por esta videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia, divulgar nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essas videoaulas. Né? Nós temos outros conteúdos, nós temos também agora um conteúdo de review, de resenha de obras cristãs, né, evangélicas. Nós temos também pregações que são postadas ali,
né, do nosso pastor presidente, pastor Levi da Silveira, aqui da Assembleia de Deus em Laguna, e de outros pastores também. Então, assim, é um conteúdo cristão, evangélico, bíblico, cristocêntrico, para abençoar a sua vida. Então, deixa seu like, né, compartilha, comenta, para nos ajudar a divulgar o canal da FAEST Academia. Muito bem, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, que é esse século atual, há demonstração de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus é o mesmo, ontem, hoje será o mesmo eternamente. Continua operando, continua derramando o seu Espírito Santo, revestindo de poder a sua igreja. Em várias partes do mundo, uma igreja avivada está ganhando almas para Jesus. Na Coreia do Sul, na África, aqui no Brasil também, muitas igrejas, graças a Deus, avivadas, buscando a Deus, cheias do Espírito Santo, enviando missionários para ganhar almas para Jesus. Então esse é o conteúdo desta lição de número 11. Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.